Boa noite, pessoal. Mais um Doutor Convida. Como sempre, eu vou abrir aqui falando algumas coisas, trazendo algumas programações do perfil, esperando um tempinho para depois a gente chamar a Bia. Inclusive, ela pediu, vai entrar mais ou menos daqui a uns 5 a 10 minutos, tá chegando ela. Vamos aproveitar isso aí, esse tempinho, para vocês enviarem aí na flechinha para alguma pessoa que vocês saibam que queria assistir e às vezes não se lembrou, não colocou o aviso, tá? Então a gente tem um tempinho a mais hoje para esperar e avisar o pessoal que queira participar, que hoje vai ser muito interessante essa interação entre o pediatra do acompanhamento, da puericultura, que sou eu. Não sou o pediatra mais da sala de parto, trabalhei muito tempo em sala de parto, mas hoje em dia não faço sala de parto. Com a obstetra, né? Uma obstetra ginecologista que tem larga experiência e, inclusive, muito voltada para o parto humanizado. Então, é muito interessante a gente ter essa interação. Eu sei que tem muitas coisas que o pediatra gostaria de solicitar e de pedir ao obstetra e muitas coisas que o obstetra também gostaria de solicitar ao pediatra. Então vai ser esse bate-bola hoje bem interessante, principalmente nesses mitos, né? Mas vamos para a programação. Primeiro, na quarta-feira, no dia 18, vai ter um momento diferente lá na aula com o doutor. Na verdade, não sou eu quem vou dar aula nessa quarta, lá no YouTube, Flávio Pediatra. Vai ser uma colega pediatra com muita experiência em vacinas, a doutora Socorro Martins, de Campina Grande, professora Socorro Martins, e ela vai trazer, tendo em vista que esse mês, né, esse mês de novembro, a gente está exaltando o chamado Novembro Roxo em relação aos prematuros. A gente vai fazer uma aula na quarta-feira apenas sobre o tema vacinação em prematuros. Então vai ser bem interessante, porque existem peculiaridades, existem algumas questões muito particulares, existem erros muito frequentes. Eu até fiquei muito impressionado numa resposta de uma caixinha que me perguntaram se a vacina do prematuro era feita pela idade gestacional cronológica ou pela idade gestacional corrigida. E eu vi muita gente colocando que era feito pela idade gestacional corrigida, o que é um erro, um erro importante, né? Porque você vai adiar vacinas de certa forma inadiáveis no prematuro, que já tem um risco maior com relação a isso. Então tem tudo a ver com esse tema. A gente vai tratar da importância do palivizumab, o anticorpo monoclonal. Muitas vezes as pessoas não sabem sequer que tem direito e ele é feito pelo SUS. A gente vai tratar sobre vacina de rotavírus para o prematuro, fazer ou não fazer, como é isso aí, o que é que a evidência mostra. Uma série de coisas sobre. Então eu vou entrar, ela vai dar aula com slides lá na plataforma no YouTube Flávio Pediatra, e aí logo depois a gente vai fazer um bate-papo e, como sempre, responder as perguntas de vocês. Então esse momento aí lá na quarta-feira vai ser muito interessante para a gente discutir esse assunto, vacinação em prematuro. No outro domingo também vai ser outra live, assim, uma aula, um doutor convida que eu estava esperando muito, que é com meu amigo Eugênio Melo, lá do Ceará, de Fortaleza, que é hematologista, oncohematologista pediátrico, e vai tratar de um tema muito importante, que é hemangiomas. A gente ainda vê muitas condutas um pouco fora do que são os protocolos atuais sobre hemangiomas, e por ser algo tão comum, né, os hemangiomas, a gente precisava tratar disso. Eu disse a pessoa certa, um especialista praticamente em hemangiomas, que é o Dr. Eugênio. Então, assim, eu convido a vocês para colocarem aí na agenda, próximo domingo, 8 horas, a gente vai falar sobre isso. E nos outros domingos vai ser, assim, de novembro para dezembro, muito interessantes, porque vai ter nutrição, depois vai ter fono, depois vai ter profissional especialista em desenvolvimento, e a gente ainda vai, eu vou tentar até o final do ano
trazer alguém da área de psicologia para falar um pouco sobre o desenvolvimento psicológico da criança. Então, assim, tentar fechar um pouco essa programação do Doutor Convida dos domingos com essas temáticas muito multidisciplinares. Lembrando, mais uma vez, o pessoal toda vez fica perguntando. Vamos lá. Aula com o doutor da quarta-feira. Fica lá no YouTube. Então, YouTube Flávio Pediatra. Quem ainda não colocou lá para se inscrever no canal, vai lá, se inscreve toda quarta-feira. Essa live do domingo sempre fica numa abazinha do Instagram que chama IGTV. Então, explicar. Quem chegou aqui, ó, que eu disse a ela que hoje ela ia falar um oi pro pessoal. A Manu aí. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Pronto, aí você não queria falar com o povo? Aí tá falando. Tchau. Tchau. Esse do domingo, o que é que eu faço? Eu publico, lá no IGTV vai aparecer no feed principal e logo depois vai para o IGTV, né? Eu tiro do feed e fica no IGTV, todas estão lá. Fimose, a da semana passada foi espetacular com a doutora Érica Sampaio sobre ouvido, nariz e garganta. Foi muito boa e durante a semana eu peço para o pessoal publicar também lá no YouTube, porque algumas pessoas têm facilidades, né, com relação ao YouTube e tem as legendas, tá? Então, assim, veja que sempre eu coloco o conteúdo invariavelmente dessa forma, tá? Inclusive, no mês de dezembro a gente vai ter um outro aulão. Estou falando aqui em primeira mão para vocês, mas a gente vai ter o nosso aulão de tosse. Então já marquem aí na agenda para o dia 9 de dezembro, vai ter aulão de tosse, decálogo da tosse do pé à ponta, num aulão exclusivo, tá? Então já marquem na agenda, 8 horas. Já vi que a doutora Ana Beatriz já chegou aí, então já vou chamá-la para a gente começar. E com isso eu vou tirar os comentários, né? No final eu volto. Vamos lá. Olá, boa noite, Bia. Boa noite, tudo bem? Como vai? Primeiro agradecer, viu? Como sempre, dizer que, assim, para mim, eu sempre agradeço muito aos colegas que aceitam participar desse momento, porque eu tenho tentado com nos domingos aqui, chamar um colega para a gente conversar sobre coisas que provavelmente não se conversam nas lives, assim, por aí, porque a gente toca sempre, eu sempre tento trazer temas que estão um pouquinho fora dessa rotina de lives muito acadêmicas que a gente vive. Sim. E é muito interessante, eu estava falando isso antes de você chegar, para um pediatra, eu sou pediatra que pega o bebê na puericultura, eu já fui da sala de parto, mas sou da puericultura, e tenho muito para conversar com os obstetras, e creio que os obstetras também têm muito para conversar com a gente, né? Você não faz mais sala de parto? Não, fiz muita sala de parto, mas hoje em dia estou mais no consultório mesmo. Mas só para, antes de qualquer coisa, Ana Beatriz RF é médica pela UFRJ e tem residência em ginecologia. Unirio. Isso, a Unirio. E Unirio. residência UFRJ, né? Não, tudo na Unirio. É federal do Unirio. estado. Eu confundi na hora que eu vi no currículo lá, que eu pensei que era federal. Mas Unirio, medicina e residência em ginecologia e obstetrícia. Eu peço a vocês que não seguem a doutora Ana Beatriz. É fácil o arroba dela, arroba Bia com H, RF. Com H, é RF ou RF? RF. RF. Eu vou colocar aqui só, antes da gente começar a conversar, esse slidezinho, só para o pessoal ver aí exatamente o seu arroba BRF. Quem não segue, siga o perfil da doutora Ana Beatriz. É sensacional, assim, é muito. Obrigada. Então, não deixem de seguir. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu sempre tenho colocado essas figurinhas
mas eu queria hoje ter uma conversa assim, não é informal, né? Mas trazer temas que talvez aí a gente não tem muito essa discussão de pediatra com obstetra. E eu queria começar te perguntando um pouco como tem sido esse ano com essa situação da Covid-19 e gravidez, né? Eu sei que deve ter tem muitas tentantes, tem muitas gestantes e talvez seria muito interessante, eu vejo muita angústia por parte Muito. das famílias, né, das grávidas, em relação a esse panorama, né? E pelo que eu vi da literatura, graças a Deus, me parece que o que a grávida é um pouco mais grupo de risco para a influenza, não parece tanto assim com a Covid-19. Então, eu quero a sua vivência desse ano aí sobre isso, sobre esse tema. Você falou a palavra certa, né? Angústia. E essa angústia é real, é verdadeira e muito justa, porque, na verdade, uma das primeiras perguntas que me fazem, quem não está grávida ainda, é: posso engravidar? Devo continuar tentando? Devo suspender as tentativas? E eu falo: não sei, eu não sou você. A minha balança não é a mesma que a sua. Quantos anos você tem? Quantas gravidezes você tem? Quais os problemas de saúde você tem? Se tem. Então, uma mulher de 39 anos, que já passou por 2 FIV, que o relógio está correndo, ou já teve 4 abortamentos e agora descobriu uma condição que está em tratamento e já pode engravidar, e já tem 38 anos. A balança dela é diferente de uma menina de 25 anos que nunca engravidou. Que, se quiser, pode esperar até ano que vem, ou 2 anos, a gente não sabe quando vai acabar. Aliás, um outro argumento é justamente esse, né? Quando vai acabar? Se a gente tivesse uma previsão, seria fácil. Olha, lá no início da pandemia, dezembro já vai estar tudo bem. Espera até dezembro. Não, a gente não tem previsão nenhuma. Então, é balança, cada uma vai ter a sua. O que a gente sabe é que realmente a influenza parece ter muito mais riscos para a gestante, em especial de terceiro trimestre, para a gestante, do que o Covid. Mas sabemos ainda muito pouco. Então, que tipo de riscos tem para o bebê? Não sabemos muito. Então, se aumenta o risco de abortamento, se aumenta o risco de óbito fetal intraútero. Prematuridade tem uma associação, mas ainda não se sabe exatamente se é atrogênica ou se o próprio vírus pode desencadear um trabalho de parto prematuro. Então, sabemos muito pouco. O negócio é cuidado. O bom Agora, senso, em né? relação à transmissão vertical, pelo que eu tenho visto, é um evento raro, né? Eu Sim. acho que diante da magnitude de infecções que a gente está tendo no mundo, né? A gente, se tivesse uma condição com uma transmissão vertical frequente, eu creio que a gente já teria Também acho. consolidado, né, esse dado. Eu faço um paralelo, isso que você está falando é bem interessante, porque eu vivenciei aqui, eu acho que você também aí, há 4, 5 anos, a questão do Zika, e foi muito mais agudo na gestação, né? Porque, de fato, a infecção pelo Zika vírus é comprovadamente teratogênica, ela é uma infecção que tem influência severa no feto, e a gente não consegue observar nessa mesma visão para o bebê. E eu acho bem interessante que os últimos estudos que eu vi na faixa neonatal também mostram uma certa inesperada, um número meio baixo de morbidade, né? Então, eu esperava, por exemplo, que a gente tivesse surtos severos dentro das maternidades, e parece que dentro dos berçários, por exemplo, e me parece que ele é muito localizado naquele bebê de longa permanência na UTI, não aquele bebê que passa um tempinho lá. Então, assim, eu acho que está ficando um pouco um cenário consolidado, onde a gente pode não saber quando a pandemia vai terminar, mas talvez a gente vai ter dados suficientes para colocar esse risco na mesa, como você mesmo está dizendo, Exato. e a pessoa decidir. Porque eu sempre falo também, as pessoas às vezes querem colocar no médico a responsabilidade de tomar decisão por eles. E eu falo que a nossa questão é informar. A nossa Sempre. decisão só é
preponderante na emergência, no risco de Exato. imediato de vida. Aí não tem muito tempo para discutir, ou tem muito poucas, é muito difícil. Mas numa condição que deve ser planejada, no ideal, a gente pode colocar as cartas na mesa e discutir Sim. isso aí, né? É a tal da decisão compartilhada, né? Da escolha informada. A gente não tutela ninguém, a gente informa. Exatamente, a gente coloca a situação e até eu falo que em relação à própria prática da medicina hoje, ela deve ser muito bem informada e muito bem compartilhada nas decisões, porque é justamente quando a gente impõe a visão nossa, como se ela fosse a correta, a certa, sem escutar a família, é que às vezes a gente quebra essa relação médico-paciente humana, né? Porque Sim, fica não podemos. uma coisa muito imposta, né? E a gente sabe que até Nunca. a ciência é muito lábil, no sentido que ela se reinventa, então por que a gente vai ser o dogmático na história, né? Não, e as pessoas são muito plurais, né? Cada um tem sua balança em qualquer condição, em qualquer especialidade da medicina, em qualquer condição, não só no Covid. Então, Às vezes eu não, fico assim porque eu falo para famílias, olha, não sou eu que decido sozinho essa coisa aqui. E aí a pessoa se assusta e diz, não, mas porque tem essa opção, tem essa opção. E aí você e eu tem que. Por isso que eu bato tanto na tecla que as famílias precisam estudar, conhecer a ciência de uma forma, óbvio, mais fácil, né? Mas se elas não conhecem, qual é o panorama de discutir? Aí eu vou entrar nesse próximo tema, nesse próximo tópico, que eu acho que assim é pouco falado e fala muito para o que a pediatria encara hoje a jornada de prevenção da criança, que ela começa muito antes de engravidar, né? E a gente talvez tente minimizar problemas num momento muito tardio, né? O obstetra também talvez pegue muitas vezes, eu não sei como é que está o numérico, o panorama hoje, mas a gravidez planejada efetivamente, cuidada, com exames, etc., eu acho que ainda é uma exceção, né? Não é é. comum. E é um ponto muito pouco trabalhado nesse país em especial. Que E obstetra que prioriza a prevenção desde o período pré-concepcional, eles pedem exame. Toma aqui, faz essa ultra transvaginal para ver se seu útero tem algum problema, não tem indicação nenhuma. Toma aqui essa penca de exame laboratorial para uma mulher saudável, não tem indicação nenhuma. Toma ácido fólico, volta grávida. É só isso. deixa eu te E perguntar uma coisa. Mas hoje, nessa perspectiva da que a gente trabalha até além dos 1.000 dias, né? Dos primeiros 1.000 dias, que envolve a gravidez, os primeiros 2 anos, a gente já fala mais do que isso. O que você, tá aí, tem essas pessoas que estão nos assistindo e vamos dizer que essa pessoa está querendo saber o que é que eu devo e quando eu devo começar a me preparar para engravidar. O que é que esse casal, na sua visão hoje, nessa visão transversa, nessa visão horizontal que começa antes de engravidar, o que é que seria uma prática de uma pré-gravidez, um preparo adequado? vale muito, se possível for, porque aqui a gente está falando para todos os públicos e não só para o público Isso. tão enviesado nosso particular, que vai te pagar uma consulta particular e vai fazer o que você pedir e vai ter uma conversa individualizada. Então, para todo mundo, é importante uma consulta pré-concepcional, se possível for. Nessa consulta, aí depende, né? Muitas mulheres serão atendidas por médico de família, os ginecologistas obstetras do plano, ou pelo médico do postinho, vai ser ou pela enfermeira do postinho, do posto de saúde da família. Mas é importante que o profissional especial foque em saúde da mulher, antes de pedir exame, antes de prescrever o ácido fólico e mandar voltar. Olha, você está liberada, seus exames estão ótimos, e você está liberada para engravidar. Você volta grávida. E são consultas de 10 minutos. Não. A gente tem que explicar sobre saúde da mulher em especial
dieta, perguntar se ela faz atividade física, se ela faz xixi e cocô normalmente, ou se ela é extremamente constipada, que remédios ela está tomando, que condições ela tem, se essas condições que ela tem estão em tratamento adequado, se ela precisa ser encaminhada a algum outro profissional para tratar em conjunto o endócrino, por exemplo, né, que é muito comum ter uma resistência à insulina, um sobrepeso. Enfim, tratar condições prévias, rastrear condições, porque essa mulher às vezes tem 37 anos e não vai no médico há 3 anos, ela já pode estar hipertensa, e muitos profissionais de saúde sequer aferem a pressão da mulher quando ela procura, quer engravidar. Não aferem a pressão. Essa mulher às vezes já tem ali um 150 por 90, já demanda consulta com Já agrega um cardiologista. risco pré-gestacional muito grande, né? Olha aí, ela já entra com muito mais risco de pré-eclâmpsia. E se ela já ingressa na gestação, ela perde uma janela de oportunidade de prevenir a pré-eclâmpsia, de tratar essa hipertensão, de melhorar essa hipertensão para entrar na gravidez, de melhorar essa resistência à insulina, de perder peso, se preciso for, e ajustar a dieta, começar uma atividade física que deve ser estimulado. E tem Sim. tanta coisa que a gente tem que abordar com relação à saúde da mulher na consulta pré-concepcional antes de pedir exame, antes de orientar qualquer outra coisa. Isso é o Eu, principal. eu vou destacar 3 pontos, assim, como pediatra, que vai ter impacto lá na frente e que até recentemente eu publiquei, tá lá no YouTube, uma aula Além dos 1000 dias, onde eu mostro isso. Primeiro é que a carga vai toda em cima da mulher, mas essa consulta também precisa ser para o futuro pai. A Sim, gente sabe hoje na epigenética, né, que o pai também com essas condições metabólicas transfere ao material genético da célula germinativa com alteração epigenética já que influencia no bebê. Então, muito. arrastem os seus companheiros para uma Para uma vida consulta mais também. saudável. Tratem. Outro ponto que eu acho que assim, é essencial, não é só ir para o ginecologista isso, ou médico de família, e não precisa estar no SUS. É, é, aliás, não precisa estar no particular, no SUS também tem o nutricionista. Eu bato nessa tecla porque assim, tudo que acontecer nas primeiras 8 semanas de gravidez vai ser preponderante para esse bebê, Lá na esse embrião que frente. está lá, né? Nesse momento que o epigenoma digamos, se determina. E aí, eu quase sempre pergunto na primeira consulta de rotina lá da puericultura, assim, quando você descobriu que estava grávida? Aí a maioria diz assim, não, com 6, 7, 8 semanas. Aí eu fico pensando, ixi, aí, ó. Naquelas 8 que a gente já buscava que tivesse feito intervenção. E aí é como você disse, só tomo ácido fólico. Ah, não, mas eu tomei o ácido fólico. Eu digo, se fosse só o ácido fólico, estava bom demais, né? Poxa, tem tanta coisa ainda mais importante do que o ácido fólico, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho que assim, é essencial, a gente está vendo um aumento muito significativo nos últimos anos de condições da questão do desenvolvimento psíquico e desenvolvimento em geral nas crianças, né? Quer seja o transtorno do espectro autista, quer seja o TDAH, e hoje a gente entende que o principal fator de risco, o fator de risco mais preponderante é a condição mental nos pais antes de engravidar e durante a gravidez. Então, eu vejo que, assim, quanto sofrimento psíquico, né, deve existir por aí, próximo à gravidez, inclusive a ansiedade, os transtornos de ansiedade ou os transtornos depressivos que são tão comuns e que merecem tratamento e tratamento multidisciplinar antes de engravidar. Então, mesmo no SUS tem lá o NASF, com psicólogo, com nutricionista. Então, eu acho que o médico de família também precisa abrir esse olhar, porque hoje a gente fala dessa prevenção horizontal, a gente não fala mais das intervenções só transversais, pontuais, né? Então, assim, É. não sei se é isso que você também pensa. Assim, todo profissional de saúde tem que abrir o horizonte para multidisciplinaridade. E uma das coisas que devem ser tô com isso, abordadas na consulta pré-concepcional é justamente a saúde mental. Essa mulher está bem? Ela está bem consigo mesma? Ela está ansiosa? Está depressiva?
está extremamente estressada no trabalho, com cortisol lá em cima. São situações que vão dificultar, inclusive, engravidar. Essa mulher pode ter dificuldade de engravidar, tanto por ter uma vida muito pouco saudável, comer mal e ser sedentária por muito tempo, quanto por saúde mental em frangalhos. E ela nunca buscou. E mesmo quando a gente fala e estimula que a mulher procure ajuda, muitas não vão. Muitas têm essa trava. No SUS, em especial, talvez não seja tão fácil. Talvez o acesso seja mais difícil, uma demora maior no atendimento. E tanto para o Nutri quanto para o psicólogo, né? E para outros profissionais associados, endócrino, cardiologista, enfim. Mas para as que podem, nossa, estão perdendo assim, tem um privilégio gigantesco e estão perdendo uma baita oportunidade. Eu acho que o resumo de tudo é dizer assim, engravidar ou decidir engravidar, né, deve existir a partir dali a busca de que a fertilização ocorra num momento de, não saúde plena 100%, mas num momento de que a saúde esteja bem ajustada, no máximo possível, né? Porque Melhorando. isso tem tudo a ver com o prognóstico obstétrico e também neonatal, né? Então, assim, eu vejo outra coisa muito comum, eu perguntar para mães de prematuros, por exemplo, assim, me diga uma coisa, você foi orientada em relação à prevenção de prematuridade na próxima gravidez, se você quiser ter, e raramente isso é feito. E a gente sabe que tem, inclusive, até estudos mostrando, sem muita ainda evidência forte, que até o próprio ácido fólico iniciado um pouco antes do que a gente preconiza para defeito tuboneural, pode ajudar a diminuir o risco de parto prematuro e abortamento. Então, eu acho que, e não precisa ser ácido fólico no comprimido, mas de repente se ajustar a A dieta, dieta, sim. tem a questão de condições de risco que levaram à prematuridade, que podem ser tratadas, aquelas mulheres com infecção trato-urinária de repetição, aquelas E mulheres com mesmo hipertensão, né? Hipertensão, mesmo é a importantíssimo. prematuridade iatrogênica, né? A gente precisou abreviar uma gestação antes, com 35, 33, 28 semanas para uma pré-eclâmpsia grave, para um risco iminente materno. Essa mulher tem muito mais chance de pré-eclâmpsia grave de novo na próxima gestação. E talvez prematuridade, mas ela tem uma janela de oportunidade de prevenção. E isso Isso. tem que ser discutido na alta hospitalar. Bem, Bia, vamos agora assim o seguinte, engravidou, beleza? Engravidou, descobriu que engravidou. Eu acho que o início da gestação é tido como uma coisa muito instável, né? Parece que existe uma certa angústia, porque é aquela época onde vai se ver aquela história, pegou, não pegou, precocemente vai se fazer exames para avaliar vitalidade do próprio embrião, questão placentária, mas eu vejo uma coisa muito comum. Eu não sei se isso tem a ver com a questão de viés mesmo, nas conversas, mas eu vejo muito frequentemente hoje em dia aquela coisa do sangramento meio precoce, a detecção de descolamento precoce. Isso tem a ver com a questão da idade mais avançada que as mulheres estão engravidando, o que é que está acontecendo? Porque assim, eu não sei se é o meu viés aí, eu não vi literatura obstétrica, mas de fato há uma incidência maior de sangramento em primeiro trimestre, ou a gente às vezes está interpretando errado, às vezes aquele sangramento que é Não, esperado você ali está na falando apenas de plantação, sangramento. do Sangramento sangramento. isolado. Porque o Isso. sangramento de primeiro trimestre em. Tá, o áudio parou um pouquinho. Tá me ouvindo? Não, não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Também não? Sem áudio aqui. Deixa eu abrir os comentários. Você consegue me ouvir? Tá me ouvindo você?
Só testar aqui, eu acho que houve algum probleminha. Vocês estão me ouvindo? Só me respondam aí se estão ouvindo o áudio. Beleza, deixa eu chamar aqui a doutora Beatriz de novo. Ah, tá, só ela que estava sem som, né? Acontece, chegou. Eu tirei meu fone, apareceu como vídeo pausado sem eu nem encostar no celular. Às vezes é quando oscila a internet. Então, deixa eu só posicionar essa minha pergunta, porque assim, eu tenho visto nos últimos tempos, assim, pegar os bebês e sempre perguntar às mães e elas dizendo, não, lá no primeiro trimestre do sangramento, tomei progesterona muito frequentemente, hoje, muito mais frequentemente hoje em dia do que anteriormente. Ou é só um viés meu mesmo, não tem, sendo no dia a dia, não tem visto isso não, né? Não reparei aumento de sangramento de primeiro trimestre. Para mim sempre foi muito comum, sempre chegou muito e não necessariamente está associado a abortamento, que também é muito comum, né? Em torno de 20% das gestações e algumas estatísticas culminam em abortamento. Mas não Nada tem. demais. Então, vamos entrar só em 3 pontos que eu queria tocar dessa história dos mitos. É o seguinte, também é muito frequente essa história, né? Cuidado, não pode, de gestante não pode fazer atividade física, não pode pegar peso, não pode fazer nenhum esforço. E aí nisso, eu acho que se eu perguntar da minha amostra, 10 ou 15% está fazendo atividade física regular na gestação. Me conte aí quais são as restrições reais que podem existir em relação à atividade física. Vamos lá, a mulher não só pode, como deve ser estimulada a fazer alguma atividade física na gestação. Ah, doutora, qual atividade física a senhora prefere que eu faça? Mas eu não tenho que preferir nada. Tem que ser uma atividade física que você goste e que seja sustentável até o final da gestação, que você vai conseguir manter uma Pronto. constância. Agora, o que a gente recomenda é evitar atividade física que envolva impacto direto da barriga. Vamos supor, luta em que tenha trocação, né? Pode até fazer a luta, mas apenas com o personal e os movimentos. Só a distância, sem haver essa... Exato, sem receber soco ou chute na barriga. Mas, Ou por exemplo, atividade de força, fazer orientada, nenhum problema, né? não só não é problema, como atividade de força é extremamente recomendável. Com impacto Até, positivo no parto, inclusive. imagine quem está, de repente, com resistência insulínica, o quanto isso pode impactar de evitar que isso complique, né? Então, assim, não tem nenhum problema com o profissional orientando direitinho em qualquer fase da gestação. E eu sempre falo, não tenho condição de contratar um personal. Não precisa, não precisa. É melhor que seja orientada? Óbvio que é melhor, óbvio. Se puder, por favor, tenha. Mas se você ficar esperando a população poder pagar alguém, ninguém vai praticar atividade física. Então vamos fazer exercício sim. Eu acho que até na maioria das cidades, se procurar direitinho, como no próprio NASCO, tem educador físico que faz aquelas atividades com a população em geral, mas muito voltada para o idoso, e tá ali o grupo para você se inserir e fazer sem nenhum problema. Mas, assim, talvez parta um pouco, às vezes, da gente mesmo, né? Como médico, um excesso de proscrição do exercício físico na grávida, né? A gente proscreve isso aí. Não, cuidado, não pode pegar peso, isso, aquilo, né? Não só para grávida, né? O médico tende a prescrever atividade física para qualquer pessoa com alguma limitação, alguma comorbidade, hipertensão, obesidade. Não, melhor você não fazer agora musculação, não. Melhor caminhar primeiro. Isso não existe. Isso não só é mito, como não é o melhor. O melhor é atividade de força, atividade aeróbica, atividade de moderada a intensa, para ter um benefício completo da atividade. E é para todo mundo, ou quase todo mundo. Tá, e uma outra coisa, em relação à alimentação, eu também vejo, muitas vezes, uma certa atitude de retirar, né, da dieta da grávida um monte de coisa. E, em geral, né, com raras exceções, praticamente, eu falo, o que for de comida de verdade, ela pode comer. Ela só tem que ter cuidado onde, às vezes, para não correr riscos desnecessários, mas, em geral, não tem problema nenhum. Então, assim, o que é que você orienta sobre isso aí
nas suas consultas de hoje em Comida de dia. verdade está liberada, né? Sempre, para qualquer indivíduo. Inclusive, é o recomendado, comida de verdade. Mas a única restrição real, praticamente, é para mulheres que tenham sorologia negativa para toxoplasmose. Mulheres que ainda não tiveram toxoplasmose estão, portanto, possíveis a ter na gestação. Logo, elas precisam tomar alguns cuidados, principalmente no que concerne a ingestão de carne vermelha de boi ou porco crua. Tem que ser bem passada e folhosos, verduras, têm que ser consumidas em casa, lavadas a exaustão. Evitar consumir na rua. A outra coisa é evitar contato com fezes de gato. Do Então, tipo, se tiver um passar gatinho em fezes de casa, gato coloca na para a casa. pessoa, né? Se tiver um gatinho em casa, coloca para alguém limpar lá o cantinho do gatinho e não ela, Ou né? tira de luva. Ou só Isso. tira de luva também. Se só tem você, não tem problema. Não é para se fazer do bicho, pelo amor de Deus. Joia. E outra coisa, o pessoal pergunta muito sobre essa história de medicamentos. E eu falo assim, é outra coisa que eu vejo acontecer. Hoje a gente tem uma literatura muito ampla, né, que o médico pode consultar a respeito de medicamentos na gravidez, e eu vejo que às vezes ou há a prescrição de algumas coisas que não se precisariam ser prescritas, ou não é ideal, ou há a restrição de certas medicações e às vezes você deixa a grávida sofrendo sem tomar uma medicação que ela precisa. E aí eu te pergunto, a lista não é grande, né, da restrição, não é uma coisa enorme, é principalmente no primeiro trimestre, né? Principalmente no primeiro trimestre, mas mesmo nos outros trimestres, tem algumas boas restrições. Alguns, né? Mas o principal é que existe uma medicalização excessiva de tudo na medicina, né? Na gravidez também. Então, e as próprias mulheres querem ser medicadas, né? Provavelmente você passa por isso com relação aos bebês. As mães querem, porque querem medicar bebês saudáveis. Um remédio para cada sintoma. Ai, tá com cólica, não tem nada para fazer passar na vida. É natural, é normal. Enfim, querem medicalizar tudo e querem que você prescreva. Porque se você não prescreve, você é um bosta. Você é um médico horroroso. Muito ruim. E vamos supor, um resfriado. O que eu posso tomar para o meu resfriado? Nada. Você não precisa tomar nada. Você precisa comer um pouquinho melhor, um pouquinho mais branco, se hidratar bem, porque vai passar. Lavar o nariz e tomar um lambedorzinho. Hã? E tomar um lambedor. Sabe o que é lambedor? Sei. Um lambedor. Então, Aí elas faz um perguntam, lambedorzinho lá com abacaxi, com cenoura, cebola e beterraba, lava o nariz, igual a gente faz para as crianças, né? Agora, eu queria tocar no seguinte ponto. 2 pontos, assim, meio... Primeiro é sobre suplementação, né? Eu vejo, às vezes, assim, um excesso de prescrição. Uma coisa, inclusive, eu falo, uma prescrição redundante, ou seja, você prescreve um multivitamínico, aí você coloca o ácido fólico por fora e você coloca outra coisa junta e você, às vezes, você vai ter excesso de micronutrientes suplementados que a gente sabe que até nos estudos podem fazer mal. Então, durante muito tempo, eu, no início quando eu me formei, eu fiz 5 anos de medicina de família e já naquela época se questionava muito esse uso de 5 miligramas de ácido fólico, que era o que tinha no posto para dar para a gestante. E hoje a gente sabe que esse excesso de ácido fólico, para quem não precisa, não é bom. Ele vai ser metabolizado e aumentar o nível de homocisteína, que é uma substância pró-inflamatória, impacta em vaso, hipertensão, um monte de coisa. Então eu te pergunto, hoje em dia, o que é que uma gestante, não importa, SUS, privado, o que for, o que é que ela precisa tomar? O que é que uma grávida precisa tomar? Principalmente 2 principais, que são obrigatórios, né? O ácido fólico, na janela de oportunidade pré-concepcional, até 12 semanas de gestação. E eu pego muita mulher com prescrição de ácido fólico até o final. O que não faz sentido nenhum, já que é para prevenção de fechamento, prevenção de distúrbios de fechamento que se fecha com 12 semanas. Então, o ácido fólico é até 12 semanas. E ômega 3, meu celular está escorregando, ômega 3 para algumas mulheres, muitas mulheres que não conseguem consumir a totalidade diária
pela alimentação. Por exemplo, eu não como peixe, eu não como outras fontes de ômega 3 com frequência. Se um dia eu gestar, eu vou precisar suplementar ômega 3. São todas que vão precisar? Não, mas são muitas. Ácido fólico e ômega 3. O restante é individualizado. E o terceiro mais comum é ferro. Mas a maioria não precisa no primeiro trimestre, a não ser que fosse anemicamente, previamente anêmica. Se você pegar uma grávida no início lá, você já afere ferritina para ver estoque, ou não é protocolo, assim, não é rotina? Não, sim, eu peço ferritina por trimestre. Vai ter uma queda natural da ferritina, né, fisiológica, no consumo do estoque de ferro pelo bebê em desenvolvimento. Se essa ferritina cair muito, vale a pena começar alguma suplementação de ferro. Para lá no final, né, naquele momento do terceiro trimestre que houver a transferência, nem a grávida sofrer, nem o bebê deixar de receber, né? Não, justamente, para não acontecer anemia propriamente dita. Lembrando que diminuição de ferritina não é anemia ainda. Então, essa mulher não está anêmica, mas ela pode ficar com estoque baixo. Está com estoque baixo, vale a pena repor ferro, porque vai continuar consumindo. Tá. Mas o principal é recomendar nutrição, nutrir-se bem. Orientar o básico, porque nem todas poderão procurar um nutricionista ou terão acesso a um facilmente. E comida de verdade costuma nutrir muito bem uma gestante e seus bebês. E sobre vitamina D? Vitamina D. Existe realmente uma epidemia de deficiência de vitamina D, tanto em mulheres quanto homens, mas assim, os valores de referência hoje para grávida é acima de 30. Eu peço vitamina D todo trimestre. Não é uma recomendação oficial do Ministério da Saúde, mas eu peço. Que é outra coisa que muitas conseguiriam naturalmente atingir níveis de vitamina D. Basta fazer atividade física, né? Ao ar livre. O hábito de vida, pegar um solzinho, comer bem, fazer atividade física, mas como poucas realmente conseguem ser tão bonitinhas assim, muitas vão acabar precisando suplementar a vitamina D em algum momento da gestação também. O resto é xixi caro. Eu falo que é fazer um xixi caro. E com relação à vitamina D, eu acho que é mais um desses exames que talvez, dependendo do perfil de risco, valesse a pena a gente começar a ajustar antes de engravidar, né? Para a gente já entrar na gestação com essa noção. Eu vejo que eu pego muitas... pego a mãe lá no segundo, na consulta de um mês, aí eu pergunto assim, não, eu tive deficiência séria de vitamina D na gravidez. Beleza. Suplementou. Tá. E aí a gente vai fazer um julgamento o quanto a gente vai dar para esse bebê, porque normalmente ela suplementa um tempo para, não verifica se subiu. Não faz esse segundo exame. E eu acho que hoje a gente talvez vá ver isso de forma mais crítica, não sei se você está vendo, por conta desse período muito grande de isolamento social, né? Então, de fato, tendo em vista que se coloca a grávida como grupo de risco para a síndrome gripal e elas provavelmente estão mais restritas ainda, talvez a gente precise olhar com um pouquinho mais de cuidado. Agora, sem exagero, né? Eu vejo por aí exagero, prescrição assim de megadose, que a gente sabe que inclusive não é bom tomar megadose, a própria gestante tomar megadose não é bom, e o outro lado da moeda, que é talvez não considerar essa situação de risco agora, que é o isolamento, né, a falta total, às vezes. Eu vejo pessoas que de fato estão há 6 meses sem sair no sol, e aí a gente precisa, né, talvez abrir um pouquinho o olho, porque a gente sabe que impacta lá na frente, no próprio bebê, né? Então, assim, eu acho que ferro, você está falando aí, ferro, vitamina D, ácido fólico e ômega 3 a depender desse consumo, né? Eu acho que é o pacote importante de se verificar. E é claro que, assim... Eu vou só fazer Desculpa interromper. Eu vou só fazer um adendo sobre os níveis muito elevados de vitamina D. Vou ser um pouquinho mais incisiva. Prescrever doses altíssimas de vitamina D é picaretagem, tá? Configura. Isso é um alerta muito importante, muito grave. Prescrever essas doses altíssimas de vitamina D não encontra respaldo nenhum na literatura. Estou falando com raiva, tá, também. Nenhum, e pode trazer bastantes riscos para qualquer indivíduo, para grávido, para o bebê em especial. Então, eu vejo
com alguma frequência, mulheres chegando até mim, vindo de outros profissionais, com prescrição de 100 mil unidades de vitamina D semanais, até mais. Aí você vai dosar a vitamina D da mulher, tá mais de 100. E esse médico aclamando esse nível de vitamina D bizarramente elevado e extremamente arriscado. Enfim. Isso o alerta é importantíssimo, porque é o seguinte, vitamina não é quanto mais melhor. E vitamina D é uma das vitaminas cujo excesso tem implicações, muitas vezes, severas. Não é essa janela de segurança que se pensa, não. Então, algumas pessoas que, inclusive, têm um receptor de vitamina D com uma atividade maior, em doses não tão altas, vão fazer, inclusive, deposição de cálcio em artérias, no rim, e vão ter problema com excesso de vitamina D. Então, assim, eu acho que a gente precisa balancear, a gente precisa entender que a medicina caminha muitas vezes pelo equilíbrio, nem excesso, nem falta. E eu acho que às vezes a gente em vitaminas está tendo essa visão, que eu acho que vem lá dos Estados Unidos, que se fala assim, os americanos são os que mais consomem vitamina no mundo, se brincar, tomar água dos Estados Unidos já é capaz de lhe intoxicar. E os estudos epidemiológicos não mostram que seja uma população que se beneficie, muito pelo contrário, né? Não, eles não mudam a base. Se não mudar a base, não vai ser tomando vitamina que vai ficar saudável, né? Não. Exatamente. Ó, eu queria tocar em duas doenças que eu acho muito importante a gente falar e que tem me preocupado muito mesmo como pediatra, que é diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, né, na gravidez. E duas coisas que eu tenho percebido. A primeira é que a hipertensão sendo cada vez mais frequente, não necessariamente só a pré-eclâmpsia, mas também a hipertensão gestacional, exatamente porque não foi cuidado os aspectos anteriores à gravidez. Então, elas já entram e muitas vezes tem a hipertensão, a pré-eclâmpsia superajuntada, porque reúnem todos os fatores de risco, né? Então, isso tem preocupado. Eu vi um estudo, né, mostrando que no Reino Unido já se tem 55% das mulheres engravidando com sobrepeso. Então, isso é, assim, uma coisa caótica, né? Em relação ao diabetes, eu vejo dois lados da moeda. Eu vejo assim, naturalmente, tendo em vista que a gente baixou a barra do diagnóstico, né, para 92, a gente tem uma espécie de sensação de excesso de diagnóstico, mas que eu acho que não é ruim isso aí. Mas, por outro lado, eu vejo que muita gente também tá... via muito isso no SUS, passando batido. Eu ia, às vezes, lá, quando eu fazia sala de parto, chegava lá e dizia assim, ó, cesárea, menino macrossômico, beleza. Eu ia lá para o cartão da gestante. E eu via lá, já tinha 96 na glicemia de primeiro trimestre, sem ninguém ter feito nenhuma intervenção. Não sei se você vê isso aí ainda no SUS, mas eu via isso há 2, 3 anos. Eu parei essa questão no SUS ano passado. O que a gente mais pegava era justamente glicemias de jejum alteradas de primeiro trimestre, ignoradas. E aí chegava um bebê de 8 semanas com polidrominia, macrosomia e às vezes em óbito fetal. Aí você olhava o cartão, estava lá, 94 de glicemia de jejum. Então eu queria que você, como especialista, desse esse alerta para as mulheres que não é para interpretar o exame de glicemia como se interpreta para o indivíduo não grávido. Duas coisas eu acho, né, importantes é dizer que o número da glicemia de jejum é diferente e o rastreio com 28 semanas, né? Como é que tem sido feito isso aí hoje em dia na obstetrícia? O primeiro rastreio era justamente no primeiro trimestre, né? Mas uma glicemia normal de jejum no primeiro trimestre não exclui a necessidade do rastreio universal de diabetes gestacional, que é feito entre 24 e 28 semanas com um teste oral de tolerância à glicose. Antes, se a mulher tinha uma glicemia de jejum menor que 85, ela era dispensada desse exame. Hoje, não. Hoje, qualquer glicemia de jejum normal, a mulher vai para o segundo rastreio de segundo trimestre. E como o corte caiu, como você já falou, o corte caiu para 92. E aí tem dois pontos principais disso, né? Muita gente vai cair no sobrediagnóstico. Vai pegar uma galera. Isso é ruim? Mandar uma mulher fazer dieta, atividade física é ruim? Não, nunca. Nunca é ruim, só vai ser muito bom. Ignorar esse 92 vai ser ruim? Talvez. Então
talvez não. Possivelmente. Então, eu nunca ignoro uma primeira glicemia. Eu já decreto o diagnóstico de diabetes gestacional, como manda o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, esse corte caiu, tem um motivo, né? Tem evidência. Embora muita gente esteja sendo rastreada positivamente, isso não é ruim pensando numa base populacional. Então, mandar mais mulheres fazerem dieta e atividade física, eu não vejo malefício, eu só vejo benefício. Então, eu Com diagnostico certeza. todo Eu mundo, falo pronto, que todo mundo faz dieta. a gente está tentando pegar aquela mulher que ainda não tem aquele diabetes com consequência significativa do ponto de vista metabólico e para o bebê, mas que a gente possa intervir oportunamente para ela não chegar nessas complicações. Então, a gente meio que aumentou a quantidade de mulheres com esse diagnóstico para a gente tentar intervir numa fase adequada, né? Então, sobre diabetes e hipertensão, eu queria finalizar com a última pergunta. Diabetes e hipertensão é motivo para sempre antecipar o parto e indicar uma cesárea? Não, indicar cesárea? Não. Pode ser motivo para abreviar a gestação, principalmente uma pré-eclâmpsia grave com bebê ainda prematuro. Muitas vezes precisa abreviar essa gestação induzindo. Você precisa induzir o parto, se o bebê estiver bem. Se o bebê já não estiver bem, claro, cesariana é para isso que serve. Mas grande parte das diabéticas gestacionais não vão precisar de cesariana, exceto se chegarem plantões da vida com bebês extremamente grandes. 6 quilos de bebê, claro, essa mulher vai para cesariana, mas mesmo bebês macrossômicos podem ser induzidos, a depender do tamanho também, né? Muitas vezes a gente precisa, de fato, abreviar a gestação antes do trabalho de parto espontâneo, através de indução do parto. E aí vai depender se essa mulher estava compensada só com dieta e atividade física ou se ela precisou de insulina. Se ela precisou de insulina, até 39. Se ela não precisou de insulina, dá para esperar o trabalho de parto espontâneo 40 semanas. Então, não é uma indicação sem discussão de uma cesariana ter diabetes gestacional. Vai depender digamos assim, da gravidade, né? Do nível, de como está essa mulher. Então, o que eu vejo muito por aí é aquela história, né? Ah, eu tive diabetes gestacional e você fez o quê? Não, só dieta. Mas disseram para mim que tem que interromper com 38 para não acontecer nada errado com o bebê. Aí tem mais chance de UTI, prematuridade iatrogênica, riscos com relação à própria cirurgia, anestesia, por aí vai. Hipertensão, muito também essa história, né? Se a hipertensão está controlada, se o bebê está com vitalidade boa, não é uma indicação estrita de cesariana, nem antecipação, é isso? Pré-eclâmpsia 37 para 38 semanas. Realmente é um pouquinho mais cedo através de indução. Lembrando que isso é meio óbvio. Isso é meio óbvio, né? Mas se uma mulher está hipertensa, ela não tem muito mais risco numa mesa cirúrgica de sangramento, de outros riscos associados à cirurgia e anestesia. É tão óbvio. Quanto mais grave a comorbidade materna, maior a indicação de parto. Então, é a partir dessa premissa. E aí é o que Bia está falando. Indicar antecipação de parto não necessariamente significa indicar uma cesariana. Existe essa opção da indução. Então, assim, eu acho que... É por isso que eu falo, tem que ser informado isso. Quando você chega e diz assim, indicação de cesárea, você não está explicando que tinha a opção, dependendo da situação, de você fazer. Beleza, nós temos que interromper, mas nós vamos induzir. É diferente, né? Então, eu acho que falta essa opção ser dada, né? Agora, estamos finalizando a gestação para entrar lá no parto, mas eu queria... É o último assunto que eu considero muito importante de pediatra para ginecologista obstétrica. Hoje, a gente sabe que na criança dos primeiros 2, 3 anos de idade, a gente está muito preocupado com a questão da alergia alimentar, as alergias precocemente, dermatite atópica, pele, etc. E uma das coisas que os estudos mostraram é que o uso de antibiótico na gestação pela mãe impactaria, de alguma forma, esse risco de alergias. Então, dentro da prevenção de alergias, inclui-se o parto, inclui essa questão do uso racional de antibiótico. E eu vejo por aí, assim, uma prescrição muito liberal. Isso acontece na pediatria também, lógico, mas, assim, por exemplo, né, o calo dos obstetras e infectologistas, a tal da bacteriúria assintomática,
a questão dos quadros respiratórios virais, sendo prescrito antibióticos. Então, assim, como é essa luta, né? Como é que a gente consegue, como pediatra, convencer os obstetras a prescrever um pouquinho menos de antibiótico? Olha, na verdade, convencer qualquer médico, né? Porque o que a gente está prescrevendo, a gente se exclui, mas a nossa classe prescreve demais e antibiótico está nesse meio com força, né? Os infectologistas piram depois com esses pacientes aos 80 anos da UTI com multiresistência antimicrobiana. Então, assim, bacteriúria sintomática, eu vejo um exagero na prescrição, porque muita gente releva o fato de que é necessário sim tratar com antibiótico só se tiver acima de 100 mil unidades. Não necessariamente qualquer bacteriúria sintomática demanda tratamento. Então, precisa de tratamento, mas só se tiver mais de 100 mil unidades da bactéria em questão. Resfriados e quaisquer infecções de via aérea superior ou gastroenterites agudas, em sua grande maioria, não demandam qualquer intervenção, só sintomáticos e esperar que é autolimitado, né? E os infectologistas agradecem depois quando vocês, pessoas, indivíduos quaisquer, tratados de maneira exagerada com antibiótico, estiverem internando mais para frente, mais idosos com alguma infecção mais grave. E aí, E outra coisa, eu vou perguntar assim, eu vou entrar na parte do pós-parto, mas vou perguntar já que o tema é antibiótico. Por que ainda é tão frequente? Eu acho que talvez aí no Rio, não sei se ainda é frequente, mas eu vejo muita prescrição de antibiótico pós-cesárea, vejo muita prescrição de anti-inflamatório pós-parto normal, e eu te pergunto aí, nas tuas grávidas, quando elas saem da maternidade, o que é que sai na prescrição? Qual é a rotina de um parto normal ou de uma cesárea que você terminou tendo que fazer? a prescrição é gelo. Gelo no períneo, que ajuda bastante. Só. O resto é SOS. Tá com muita cólica ao amamentar, aquela cólica insuportável que demanda medicamento. Não é comum. Você pode tomar um Buscopan. Você tá com uma dor de cabeça, você pode tomar um Tilenol. Você tá com uma infecção, uma mastite. Você pode tratar com antibiótico se necessário for, né? Mas cesariana não tem a menor indicação de antibiótico no pós-cirúrgico. A única indicação é nos 30 minutos que antecedem a cirurgia, se der para fazer, se não for uma emergência, fazer uma dose intravenosa de antibiótico profilático, já que vai abrir a barriga para germe de pele. Só. Não precisa ir para casa tomando antibiótico, não. Tá. Mas Bia, pós-parto, não precisa de nada. vamos entrar agora nessa última parte, que é parto, né? E aí eu queria ouvir tua opinião, acho que já com muito tempo de vivência, para o seguinte: como a gente chegou nesse recorde de cesáreas, de ser um país assim que bate recordes no mundo, né? O que é que... Assim, eu tenho 20 anos de formado, sabe? Eu vou fazer esse ano 20 anos. E, naturalmente, a gente teve melhoras, né? A gente está observando. Hoje mesmo eu coloquei um post, fiquei assim... Achei muito interessante, por um lado, ver o quanto horas de ouro estão sendo feitas, do lado aqui do pediatra, mas, por outro lado, o quanto não estão sendo feitas depois de tanto tempo, onde a ciência, né, de qualidade mostrou esses benefícios. Então, assim, o que é que você me diz sobre isso? O que é que, na sua cabeça, como médica, como é que chegamos nisso aí? A questão da hora de ouro é ainda pior, né? Porque mesmo quando cesarianas são indicadas, bem indicadas, a hora de ouro deve ser respeitada. Se o bebê nascer bem, obviamente. E mesmo bebês que nascem de partos vaginais, por aí, não se respeita a hora de ouro. Então, não é só questão de operar menos, é respeitar mais o bebê, né? Agora, como que a gente chegou onde a gente está? Bom, a epidemia é mundial de cesariana. O Brasil é o segundo, né? Estados Unidos e Brasil realmente batem recorde. Mas existem vários fatores, vários. Um deles é a nossa própria formação, que a gente, ao longo do tempo, vem aprendendo menos como atender parto e mais como operar, mais como intervir. Então, durante toda a nossa formação, é toda pautada em intervenção, né? O médico foi feito para intervir. Imagina, né? O paciente precisar pouco da gente. E a minha especialidade especial, a mulher precisa muito mais de mim no pré-natal para prevenir risco e orientar
e informar com relação ao parto do que no parto propriamente, que eu não faço nada, graças a Deus, adoro não fazer nada, só vigiar. Mas a questão da remuneração também, a remuneração médica, é um ponto importante, mas não é o único. Os planos de saúde pagam muito mal partos normais, ou pagam a mesma coisa o parto normal e um parto operatório. Então, operar é muito mais rápido, então a sua hora vale muito mais do que esperar um trabalho de parto espontâneo. Mas não é só isso. Se você vê no SUS... É que mesmo no SUS, a gente vê a mesma realidade no SUS, assim, é o contrário, né? O parto normal paga a produtividade é maior no parto normal, né? Sim, mas mesmo no SUS, em que você não ganha mais operando mais, você tá ali, você tem que estar ali 24, você tem que estar ali 12 horas, não faz muita diferença para você, teoricamente, operar mais pessoas ou não. Embora eu já tenha visto muito, em troca de plantão, operar mulheres para limpar o plantão, ou operar mulheres 11 da noite para o pré-parto não ficar tão cheio e demandar menos dos médicos que querem descansar. Então, assim, mesmo no SUS, o SUS está em torno de 40% a taxa de cesariana, bem além dos até 15% recomendados. 15% que é considerado o limite, né, pela OMS. Não, é o limite, é o limite. Nem 15%, eu acho que nem 15% costumam ser necessários, né, na população geral. Se você pegar só a população de risco habitual, menos ainda. Mas mesmo no SUS, a gente vê que tem muita insegurança com relação a quem está atendendo, com relação a quem está acompanhando o parto. Então, tem muito do médico que depois de um tempo de formado buscou menos, ou mesmo recém-formado buscou muito pouco, além do que lhe foi ensinado. Então, lhe foi ensinado intervir, lhe foi ensinado meter a mão, cortar, empurrar a barriga, operar por qualquer coisa, e ele buscou muito pouco por fora. Estudar evidência científica, estudar o que está saindo de novo, estudar guidelines de outros países. Enfim, isso gera insegurança. Muito não é feito de maldade. Muito E parece que acaba que, uma vez que você tem uma taxa alta de cesárea, você diminui naturalmente a vivência desse profissional em partos normais e, consequentemente, ele é aquele piloto com poucas horas de voo naquele avião, né? E aí gera um tendenciamento para... E tem um outro ponto que eu vou dizer aqui como pediatra. Eu já vi muitas vezes o colega alegar assim, Flávio, sabe qual é o problema? Aí eu não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas existe por parte das famílias, às vezes, uma pressão em cima do médico para fazer uma cesariana, para intervir, porque a complicação do parto normal não é aceita. Se houver qualquer complicação, como é aceita a complicação na cesárea. Então, tipo, se houver qualquer complicação, não, mas ele levou para cesárea. E eu não sei quem colocou isso aí, né? Eu digo, se foi o médico que incutiu isso, ou foi a população, como é que é isso aí. Mas, assim, eu acho que eu sempre falo o seguinte, eu vejo um ambiente, às vezes, meio conflagrado. Eu sou um cara meio do caminho do meio nisso aí. Eu sempre disse, dava curso de reanimação neonatal, eu dizia, não adianta você querer brigar porque o pediatra não ventila direito. Você tem que chamar ele para, junto de você, dizer assim, vamos aqui aprender a ventilar legal, vamos aqui que eu vou te mostrar, ao invés de assim, você não sabe ventilar, esse cara aí não vai ser aprovado no curso, etc. Então, eu sou mais de dizer assim, a gente tem que incluir esse pessoal, mas incluir talvez com uma visão positiva, chamar para perto. E as pessoas também têm que começar a ter a consciência de demandar esse profissional, né? Porque eu acho que hoje em dia tem isso, né? Eu vou procurar um obstetra que faça parto normal. Isso é uma coisa assim, talvez... Para os velhos obstetras é um absurdo, né? Porque eles eram do tempo onde talvez se tinha mais parto normal. E para os novos, é interessante que acaba assim, quem faz parto normal tem uma vantagem hoje em dia, entre aspas. É uma especialização, né? Porque é uma especialização, né? Então eu fico assim, às vezes, pensando, meu Deus, como é que a gente reverte um negócio desse? E como que a gente chegou nisso, né? A obstetrícia é uma das áreas mais judicializadas da medicina. Salvo engano, é a segunda. Verdade. Apenas para o plástico, que também é muito judicializado. Plástica e obstetrícia, é isso. Então,
a população já tem uma ideia de que o parto normal mata. Já tem essa ideia. Porque a filha da vizinha, da prima, de não sei quem, o bebê nasceu com paralisia cerebral. E aí você já pensa, por conta do parto, porque forçaram o parto normal, porque a gente passou do tempo. Então as pessoas já têm um pouco isso na cabeça. Era para ter operado, senão o menino tinha ficado bem e tal. Exato. Só que esse parto muito provavelmente foi mal conduzido, porque sabemos que é a realidade. Só que mesmo em partos muito bem conduzidos, bebês podem morrer. E as pessoas não estão preparadas para ouvir isso, né? Porque a obstetrícia foi feita para dar certo, mas nem sempre dá. Exatamente. É óbvio que é muito raro um mau desfecho, um parto bem conduzido num pré-natal bem feito e num parto bem assistido e vigiado. Mas acontece. É um evento extremamente trágico do ponto de vista individual, como sempre a gente fala, mas é óbvio, para aquela pessoa é uma tragédia, mas estatisticamente é um evento fora da curva, né? Estatisticamente, é muito, muito, muito raro acontecer num parto bem conduzido, mesmo de alto risco. Mas pode acontecer. As pessoas não estão preparadas para ouvir isso e muita gente não fala. Mas bebês podem morrer, sim, do nada. Por quê? Não sei. Inclusive, a maioria, a gente sequer vai descobrir o que aconteceu. Não descobre a causa, Então, exatamente. A gente não sabe. A gente não sabe, não vai saber, e a gente tem que entender que a gente não é Deus. A gente tem que entender, a população tem que entender para tirar esse peso das nossas costas, né? Eu acho que esse é o lado de olhar o obstetra diante dessa perspectiva que você colocou. No sentido de que esses riscos existem para todos nós. Eu mesmo como pediatra já tive assim, situações com pacientes, imagina-se num consultório e já tive com um paciente que morreu dentro de 48 horas com uma miocardite fulminante. Começou com uma gripezinha leve e em 48 horas estava reanimando e você vai para a literatura e tem lá 1 em cada 10 mil, 20 mil, pode acontecer isso, é um risco baixíssimo, mas que está todo mundo sujeito. E como o Bia falou isso aí, eu lembro de receber e-mail, a gente recebe e-mail das seguradoras, né, oferecendo seguro de má prática, seguro dessa questão, e o top one, 1 ou 2 do preço do seguro é o obstetra. Sim. E o cirurgião plástico disputando. Então, assim, entendam vocês que essa litigação que às vezes vem por um evento, por mais que tenha feito tudo, por mais que tenha feito o pré-natal ok, foi para o parto normal, ou a cesárea também, e complicou e morreu, isso gera no psicológico do profissional um comportamento defensivo. E, aparentemente, a cesárea é a opção defensiva. Não é o parto normal. E gera uma angústia muito grande, uma culpa muito grande da mulher que pensa assim, se eu tivesse operado com 38 semanas, meu bebê teria morrido? Não sei. Ele poderia ter uma condição que a gente sequer descobriria e talvez morresse, inclusive, intraútero. Mas talvez sobrevivesse. E aí? A gente vai operar 100%? A gente vai matar muito mais bebê operando. Isso, porque é isso que precisa ser dito. A gente está pesando numa balança riscos. E o risco de um parto cesariano, tanto para a mulher quanto para o bebê, eletivo, sem trabalho de parto, sem uma indicação estrita, na balança é maior do que o parto normal. É bem maior para os dois. Então, se a gente operar todo mundo, a gente vai matar muitas mulheres e muito mais bebês que vão falecer, vir a óbito numa eventualidade, numa tragédia rara. Eu sempre falo o seguinte, o trabalho de parto existe para preparar fisiologicamente a mulher e o bebê para esse evento. Então, muito do que complica, muito do que chega para a gente dentro de uma unidade neonatal, e eu trabalhei muitos anos numa unidade neonatal, é diretamente ligado, muitas vezes, ao bebê não estar preparado para nascer. Principalmente esses bebês a termo da cesárea eletiva, com 38 semanas na véspera do feriado. Então, o que é que acontece? O bebê está dentro da barriga, sem saber o que vai acontecer, e de repente, plum, tiram ele de lá. E aí começa a beber com TTRN, cansado, com cheio de líquido no pulmão, vai para a UTI, vai fazer
ventilação assistida, vai pegar uma bactéria lá e aí a tragédia acontece. E pode morrer? E pode morrer a mulher, e pode morrer o bebê, e aí como é que a gente faz para explicar essa situação? Então eu acho que todo mundo precisa ter uma leitura, né? As pessoas também, o profissional também, uma leitura de riscos, para poder entender as decisões que se tomam, né? E eu acho que a reversão disso só com conhecimento por parte da população e por parte dos profissionais também de se sentirem seguros, como eu vejo que Bia é extremamente segura quando ela passa essa informação, de que os riscos não são zero em nenhuma condição. Nunca. Nada na medicina. Só que, botando na balança um parto cesárea letivo e um parto normal de um pré-natal bem conduzido, sem risco, a comparação é isso aqui. A comparação não é isso aqui, a comparação é isso. É muito grande. Então, mas aí assim, tem o meio termo, né? Tem o chamado meio termo, que é o parto cheio de intervenções desnecessárias. Nasceu por baixo, não teve os riscos da cesariana e da eletividade da cirurgia, mas tem os riscos das intervenções no parto. E podem ser, inclusive, óbito fetal, intervenções que não precisariam ser feitas ou que já foram prescritas. Então, esse meio termo como também mata. Manobra de Cristelé, uso rotineiro de ocitóxicos durante o trabalho de parto, toque em excesso, etc, etc, etc. Né? Então, eu acho que é até bom para a gente finalizar, falar sobre esse último tópico. Pelo que eu entendo, você hoje faz mais partos num ambiente humanizado, porém hospitalar. É assim? Sim. Tá. E aí eu te pergunto, até no contexto de pandemia, Covid-19, em termos de evidências, em termos do que... Esse é o cenário, digamos assim, onde você agrega segurança e humanização. Você tem um local onde você tem tudo para fazer quando dá errado, mas, ao mesmo tempo, não corre o risco de um transporte do bebê, não corre o risco de um transporte de uma gestante, ou seja, a gente não pode comparar cenários incomparáveis, que é, por exemplo, Gisele Bündchen tendo um parto domiciliar com toda uma equipe e com um hospital. Não teve nada disso. Isso. Mas eu te pergunto, esse é o cenário que te dá, digamos assim, a segurança como médica e a segurança para as famílias? O parto hospitalar, que você está perguntando? Sim, humanizado. Eu só atendo parto hospitalar. Eu entendo, na verdade, os médicos foram autorizados no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Aliás, agora eu já não sei se foi federal ou só estadual, mas foi por agora que a gente foi liberado a atender parto domiciliar ou ser backup. Mas eu, por enquanto, eu só atendo parto hospitalar, porque eu entendo que o papel do médico é justamente a ponta, é atender a complicação. Intervir na complicação. Partos de risco habitual precisam de mim? Não. Precisam de médico? Não. Mas mesmo assim, você perguntou se o hospital é o lugar mais seguro para parir. Para muitas mulheres, para a maioria das mulheres, não. Para a maioria das mulheres, o ambiente domiciliar é mais seguro. Isso é evidência, isso tem evidência. Tem mais risco de estar no hospital, em geral, do que parir em casa. Mas essa conversa é uma treta eterna, né? Porque assim, eu falo que a gente tem que entender qual é o cenário, né? Esse cenário de casa e esse cenário hospitalar. Existe o cenário hospitalar absolutamente adverso para o binômio. Existe o cenário de casa absolutamente arriscado para o binômio, que a gente já vê as coisas erradas acontecerem por aí. E existe o cenário intermediário, que talvez seja importante se coloque, né, para a família. Olha, é aqui um local que está tudo voltado para esse parto, digamos assim, com uma possibilidade de intervenção precoce na complicação, mas, digamos assim, para o binômio é a solução intermediária diante da impossibilidade desse cenário aqui domiciliar ideal, né? Porque eu vejo que, assim, beleza, não sei como é, aqui é uma cidade pequena do interior, mas eu falo no Rio de Janeiro, dependendo de onde a mulher mora. Exato. Se complicar, e aí? Quanto tempo vai demorar para chegar à porta hospitalar? Parto domiciliar é para todo mundo? Não. A equipe é capacitada, tem em todos os lugares do Brasil, equipe capacitada de verdade para atender o parto em casa? Não.
Tem maternidade de referência próxima, com UTI neonatal, próxima a todas as residências do Brasil? Não. Com médico neonatologista, com pediatra em sala de... Não tem, não tem. Essas equipes sabem manejar risco durante o parto, no final do parto, no pós-parto imediato? Nem todas. E por aí vai, né? E aí vai, né? Aí depende da balança da família. Se a família mora muito perto da maternidade de referência, se a família está com uma equipe sabidamente muito experiente em parto domiciliar e capacitada para atender um bebê num primeiro momento, se preciso for, dificilmente será preciso, mas se preciso for. E outra coisa a ser posta na balança para essa família, é melhor parir em casa, mesmo não sendo ideal, ou parir no único hospital da cidade que a gente sabe que tem muita intervenção, que tem muita violência, que tem muita cesariana desnecessária. Não tem bastante risco também? Tem. Aí é conversar sobre os riscos e a decisão vai ser sempre da família. Mas assim, no Rio de Janeiro, médico não atende parto domiciliar. Aqui é muito difícil. Aqui a gente atende parto intra-hospitalar. E eu vejo que é o lugar do médico, né? Nosso lugar é dentro do hospital para mulheres que precisam da gente. É claro que eu atendo várias mulheres de risco habitual também. Eu não seleciono só para alto risco, eu não recuso mulheres de risco habitual. Não. Mas eu entendo o papel do médico como aquele que talvez precise interferir. Talvez precise dar mais. Exatamente. Né? Mas o Brasil não está preparado ainda para partir. Eu acho que a gente às vezes compara evidências de cenários muito diferentes, né? E talvez pelo excesso de informação, a gente às vezes induz as pessoas a pensarem que em certos lugares elas podem ter esse parto domiciliar seguro e, na verdade, a gente não expõe todos os eventuais, essa cadeia de risco que pode acontecer. E aí é onde vem os problemas dos bebês que complicaram e ficaram sequelados e etc. Que também vai acontecer no hospital quando o cenário é totalmente adverso. Enfim. Por último, para terminar, eu queria saber o seguinte, para o pessoal que está assistindo. Hora de ouro é possível no meio da pandemia? Fale para o povo isso aí. Não é só possível, como continua sendo recomendado. Os benefícios da hora de ouro para os dois, não é só para o bebê, para os dois e para a amamentação, né, que envolve os dois, está muito bem estabelecido, muito bem. E a pandemia não pode ser uma desculpa para continuar afastando bebês dos colos de suas mães no pós-parto imediato, que é um absurdo. Então, a gente não só estava caminhando muito lentamente para isso, como a pandemia foi algo que aconteceu para ser desculpa para não fazê-lo, né? Exatamente. E eu acho que hoje, já, como a gente conversou lá no início, hoje o cenário está mais claro. E a gente começa a entender que a amamentação é possível e é benéfica, que o contato pele a pele é possível e é benéfico, diminuir as intervenções é possível e é benéfico, o alojamento conjunto é possível e é benéfico, o acompanhante não tem nenhum problema desde que não esteja sintomático. Eu acho que a gente tá bem claro isso, parece, na literatura e no dia a dia das equipes que continuam aí, como eu vejo você postar, fazendo seus partos, sua hora de ouro. Então, assim, acho que as pessoas precisam se sentir seguras, né, de conversar e dizer assim, não, eu quero fazer e conversar com as equipes para tentar mostrar que a gente, na pandemia, a hora de ouro é uma das medidas preventivas, talvez, que a gente cada vez mais está enxergando isso, né? Eu até vi um estudo que foi publicado, não sei se você viu, porque foi em revista pediátrica, na Pediatrics, de um bebê italiano que recebeu um leite extraído que tinha o vírus ativamente no leite, foi detectado. E esse bebê não desenvolveu doença e ficou muito bem, obrigado. Onde a gente já parece que sabe que existem fatores inibidores no leite materno para o SARS-CoV-2, para o vírus. Então, assim, se alguma mamãe estiver considerando a possibilidade de desmame, repense, porque a vacina não vai chegar tão cedo para o bebê, mas o leite materno ainda está aí, provavelmente ajudando de forma muito perene, né? E é de graça, não custa natural, está ali. Mas é isso, Bia. Eu queria primeiro
reiterar o agradecimento. Eu gosto muito, a gente já se conhece há algum tempo e eu vejo que você é uma profissional que tem um olhar, por isso que é tão elogiada, porque tem um olhar muito científico e ao mesmo tempo humano, né, para essa área tão difícil, que eu admiro os obstetras porque é uma das áreas mais difíceis da medicina, sem dúvida, sem dúvida. E desejo que você continue saudável, que se cuide, né, que a gente atravesse aí, apesar de todas essas perdas que a gente teve, que a gente está tendo, mas a gente tem que continuar, né, a gente tem que seguir em frente. E, mais uma vez, dizer que espero que não seja a última vez que a gente fale, mas eu acho que foi uma conversa, pelo menos para mim, foi muito bom. E, como pediatra, eu lhe digo que mais Bias por aí vai ajudar muito o serviço do pediatra da puericultura, viu? Nossa, e mais Flávios por aí, né? Porque eu conheço tão poucos pediatras com tanto olhar crítico, científico, com tanto bom senso. Você falou aqui, em determinado momento, que você é um cara do meio. Você é um cara do meio. Você é um cara com extremo bom senso e baseado no que temos. Mas não só nisso. E também com um olhar muito humano. Siga, porque você inspira muitos outros pediatras, porque eu ouço por aí. Muito bem. A gente se encontra por aí, pessoal. Sigam a Bia. Vocês, inclusive, eu acho que vocês assistindo os vídeos dos partos que ela faz, você já se prepara para o seu parto e você já se anima e você já sente aquela atmosfera que ela passa tão bem quando a gente vê aqueles vídeos e que a gente precisa lutar muito, né, para que na rede pública a gente também tenha esses espaços de acolhimento que eu sei que às vezes assim ainda é muito difícil. Às vezes é difícil até você colocar um acompanhante na sala de parto, apesar de ter uma lei desde 2005. Mas eu não desisto, não. Eu acho que a gente tem que divulgar, tem que lutar, tem que buscar. E por aí, mais Bias se multiplicando, eu acho que um dia a gente vai estar falando assim, e bom, a gente esperou tanto tempo, mas já estamos em 20% ou 25% de cesáreas. Então vai chegar lá. E a gente fez parte disso, né? Fazer Exatamente. parte disso é muito gostoso. Obrigado, boa semana. Obrigada viu? a você. Foi um prazer. Um beijo. Tudo de bom, fica com Deus. Tchau, pessoal. Um Tchau, abraço gente. para Um vocês beijo. também. Até mais.